Boa noite, meus amados e queridos irmãos. É uma satisfação poder encontrá-los por aqui nesta noite de domingo. Sei que é um momento difícil para todos, né? Tanto por causa desta pandemia, e difícil também, né? Nós termos um horário em casa para nos reunir, mas obrigado pelo esforço que você tem feito junto com a sua família para manter um coração piedoso, uma alma devotada a Deus no dia do Senhor. Nós temos crido, e a nossa confissão de fé, ela ensina isso, que esse dia ele deve ser guardado como um dia santo por todo esse momento, desde que se inicia o dia, às 6 horas da manhã até o final, com cultos públicos e particulares, servindo a Deus de todo o coração, né? E é isso que nós temos feito na Igreja Presbiteriana do Una, e a Igreja Presbiteriana em toda a parte do Brasil ainda tem essa condição de fazer 2 cultos no dia de domingo, né? Já em algumas partes do mundo, como nos Estados Unidos, os crentes desmotivados, eles apenas têm um culto. Então é muito difícil, né? E por isso que nós ainda somos abençoados como Igreja Presbiteriana e como pessoas que amam a Deus, velam pelas coisas de Deus e querem adorar a Deus desde o início do dia e até o final, nos guardando e guardando a nossa família debaixo da instrução, da aliança, dos mandamentos e do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor. Pai amado, Deus bendito, te damos glória, desde o início da manhã, Senhor, até agora o final, ao crepúsculo, nós louvamos e engrandecemos ao Senhor, porque o Senhor foi bom para conosco durante toda essa semana, durante todo o início desse mês. Em especial, Senhor, nós agradecemos porque o Senhor imolou o seu Filho como Cordeiro Pascual para morrer a nossa morte. Ele matou a nossa morte. E obrigado porque na morte dele nós temos, Senhor Deus, vitória sobre a morte eterna e temos a perspectiva de vida e vida em abundância com o Senhor. Que alegria isso traz ao nosso coração, que refrigério, paz e satisfação. Obrigado porque Jesus é tudo na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque Ele é o nosso refúgio, o nosso amparador, sustentador. Ele é o nosso Senhor, o nosso Messias, em quem nós temos crido. Enquanto o mundo rejeita o Cordeiro de Deus para abraçar o coelho da Páscoa, nós, Senhor, queremos amar e bendizer o Cordeiro para todo sempre. Obrigado porque Ele é Teu Filho amado, em quem o Senhor se compraz, e nós também temos grande satisfação em servi-lo. Nesta noite, Senhor, nos abençoa ao nosso coração por cantar os Teus louvores, Senhor, e também ao Deus do céu, seja o Senhor glorificado. E abençoa-nos também pela Tua santa palavra que iremos ouvir nesta noite. No nome de Jesus, pedimos a Tua bênção. Amém. Amém. Vamos cantar, irmãos, todos juntos, bem felizes. Deus enviou o Seu Filho amado. Seu Filho amado.
Vamos cantar todos juntos o hino de número 268 do nosso inário? Pendurado no madeiro. Esse domingo era para ser um domingo em que celebraríamos a ceia do Senhor. Era um momento propício para cantar esses hinos, e nós vamos fazer isso. Meus amados irmãos, vamos nesta noite dar uma pausa na nossa exposição do livro de Atos e vamos abrir a palavra do Senhor para a instituição da Páscoa, Êxodo, capítulo de número 12. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 14. E vamos então aprender, irmãos, um pouquinho daquilo que Deus tem a nos ensinar através desta data em que o cristianismo ele celebra a festa da Páscoa. O porquê disto, de onde vem, quais são as suas origens, por que nós cristãos comemoramos a Páscoa. E que tipo de Páscoa nós comemoramos? A Páscoa judaica ou a Páscoa do mundo, a do coelho e a do chocolate? Vamos então ler Êxodo capítulo de número 12, vamos meditar um pouco sobre essa questão da Páscoa e da instituição da Páscoa para o povo de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro,
segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas. Conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado em fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira comereis lombo cingido, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos. Desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é santa, que é bendita e é eterna. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a alegria de, na nova aliança, Senhor, participar da Páscoa, que é a ministração da Santa Ceia à tua igreja. E obrigado por esse sacramento, Senhor, que o Senhor tem no sangue e no corpo do teu Filho, sustentado, Senhor, toda a tua igreja e dado vitória sobre o mundo, sobre, ó Deus, a passagem da morte. O Senhor tem nos dado, Senhor, a esperança da vida eterna no teu Filho. E por isso, Senhor, nos abençoa com o teu evangelho e ajuda-nos, Senhor, a ensinar nossos filhos, os filhos da aliança, no verdadeiro significado da Páscoa. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Todos nós estamos lembrados o contexto de Êxodo, capítulo de número 12. A Páscoa, irmãos, ela foi iniciada e tem a sua origem não no Ocidente, mas no Oriente, com o povo judeu. Quando os filhos de Jacó desceram para o Egito e se multiplicaram, foram escravizados pelo faraó Ramsés II. E as suas filhas foram tomadas para serem suas empregadas, suas escravas, e os filhos dos judeus viraram mão de obra em trabalhos forçados. O povo clamou a Deus, e Deus ouviu, levantou Moisés, e ao final de 10 pragas, Deus instituiu a Páscoa. A Páscoa significa passagem. O anjo da morte passaria e mataria todos os primogênitos do povo do Egito e de todos aqueles que não passassem o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Foi um dia terrível, tenebroso, cheio de dor, cheio de lágrimas e de morte, mas de felicidade e de alegria pelo livramento da morte daqueles que estavam debaixo do sangue do cordeiro. Qual é o problema hoje com a Páscoa? O problema é que Satanás tem investido toda a sua força e usado uma filosofia mundana para descartar, para escantear o verdadeiro significado da Páscoa. Atualmente, a Páscoa não é a do cordeiro, é a do coelho, é a do chocolate. Percebam que no lugar da troca da morte, da morte para a vida, né? Hoje as pessoas trocam chocolate, trocam sua felicidade por ovos de chocolate. E é por isso, meus amados irmãos, que nós devemos resgatar o significado da verdadeira Páscoa. Para nós, a verdadeira Páscoa tem como personagem central o Cordeiro.
E para nós, o verdadeiro significado da Páscoa e a nossa verdadeira felicidade não é receber um ovo de chocolate, mas receber a salvação e o presente da vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Esse texto ele pode ser dividido em 3 partes. Em primeiro lugar, uma data marcante, verso 1 até o verso de número 2. Você vai perceber que Moisés vai escrever, inspirado pelo Espírito Santo, ao povo judeu, dizendo que o Senhor, a partir daquele momento, ele estabeleceria o início do ano letivo, do calendário judaico, né, a partir, né, da Páscoa. Percebam que o Senhor vai dizer o seguinte: disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este vos será o principal dos meses, será o primeiro do ano. A Páscoa era o momento, né, de transição de um ano para o outro. Né? O ano começava com a comemoração da Páscoa. É como nós fazemos no dia 31 de dezembro para o dia 1º do próximo ano. Nós rompemos o ano, né, com uma ceia, né, rompemos com fogos, com festa. Para os judeus, né, o início do ano, o calendário judaico, iniciaria com a festa da Páscoa. Por isso, irmãos, era uma data marcante, muito marcante para o povo. Todo o povo iniciaria o ano comendo a Páscoa, o cordeiro imolado. Né? E isso aqui tem um significado. Por quê? Porque a partir desse momento, eles não guardariam mais o calendário da escravidão. Eles agora guardariam o calendário da redenção. Olhem comigo, por favor, Deuteronômio, capítulo de número 5. Você vai perceber isso. Deus dá um novo calendário para o povo judeu e eles vão guardar agora os dias, os meses, né? Não mais por causa do calendário da criação ou da escravidão, mas por causa da redenção. Deuteronômio, capítulo de número 5, é a rememoração dos 10 mandamentos, e você vai observar aqui qual era o fundamento teológico para eles guardarem o dia de sábado. Verso de número 12 vai dizer assim: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem o teu animal, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Verso de número 15, é isso aqui que eu quero apontar para vocês. Por que eles deveriam guardar o dia de sábado? Qual era o calendário que eles deveriam guardar? Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Percebam que o calendário judaico, ele não era mais o calendário da escravidão. Deus tirou o povo com mão poderosa e agora eles deveriam guardar, irmãos, o dia de sábado, a Páscoa, como festas do calendário da redenção de Deus, da restauração de Deus. É do povo, há uma comunhão com Ele. Agora eles são povo de Deus e Deus então dá um calendário pelo qual eles devem viver. E eles devem guardar, né, essa data como uma data marcante para a sua vida. Eles devem lembrar, rememorar isso. Né? Percebam, eu vou mostrar para vocês no verso de número 14, que essa seria uma data para guardar pelos séculos dos séculos. Percebam, irmãos, essa é uma data marcante. Uma data marcante. Né? O calendário de Deus para a nossa vida é uma data marcante. Você tem 2 datas marcantes na sua vida. A primeira está no seu RG, que é a sua data de nascimento. Aonde você vai, isso é marcante. Para que você faça, né, algum contrato,
social, financeiro, é preciso você ter a data do seu nascimento, isso é marcante, né? Mas a segunda data e a data mais marcante para a nossa vida, irmãos, do que nascer nesse mundo, é justamente a data espiritual, quando o Senhor Jesus Cristo nos resgata da escravidão, do poço de pecado e do lamaçal de pecado que nós estávamos vivendo. Ele derramou o seu sangue para nos lavar dos nossos pecados. O Senhor Jesus Cristo, ele nos resgata pela sua graça e nos faz, irmãos amados, filhos de Deus, redimidos. Ele apazigua a ira de Deus que cairia sobre a nossa vida vivendo no pecado, e ele derramou o seu sangue para nos purificar de todos os nossos pecados e nos fazer filhos de Deus. Então, essa data, a data em que nós nascemos de novo, a data em que eu e você somos regenerados, reconduzidos a Deus pelo poder do Espírito Santo, é uma data marcante, é a data do nosso novo nascimento. E percebam que essa data é uma data marcante, irmãos, porque o Senhor Jesus Cristo, ele morreu na época da Páscoa. Olhem comigo, por favor, Marcos, capítulo de número 14. O Senhor Jesus Cristo, ele foi entregue, condenado, julgado, e os fariseus e os principais sacerdotes, eles tomaram a seguinte deliberação. Marcos 14, verso 1 e 2 diz assim: Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Percebam que o intuito dos principais sacerdotes e fariseus era prender o Senhor Jesus Cristo e matá-lo à traição. Eles procuravam alguém que fizesse isso. Judas caiu como uma luva. Ele entregou o Senhor Jesus. Mas percebam que os planos humanos, eles, irmãos, são desfeitos pelo plano divino. Era propósito do Senhor fazer com que o Senhor Jesus Cristo morresse na época da Páscoa. Durante a Páscoa seria uma data marcante para o cristianismo, para todos aqueles que esperavam o Cordeiro de Deus se sacrificar. Percebam, irmãos, que a Páscoa judaica ela vai ter o seu ápice, então, na morte de Cristo durante a Páscoa. Ele morreu não depois da Páscoa, como queriam os principais sacerdotes, para não gerar tumulto em Jerusalém, mas ele morre durante a Páscoa. É o momento em que Deus estabeleceu para o cumprimento das Sagradas Escrituras e para a esperança de todos aqueles que aguardavam o cumprimento de Êxodo capítulo de número 12. O Cordeiro é imolado durante a Páscoa. O Senhor Jesus morre durante a Páscoa. Isso aqui, irmãos, é de grande significância para a teologia do pacto. Por quê? Porque percebam que há uma continuidade nos mandamentos, não há descontinuidade nas datas, no período. O Cordeiro morre de Deus, ele morre durante a Páscoa. O Senhor Jesus se sacrifica durante a Páscoa. Então isso é significativo. Mas esse sacrifício, mas essa instituição dessa festa, irmãos, não é simplesmente uma data marcante, mas também é um sacrifício marcante. Olhem comigo, por favor, o que vai dizer aí a partir do verso de número 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Percebam, né? Em segundo lugar, o texto vai nos mostrar aqui que esse sacrifício era um sacrifício marcante. Todas as famílias deveriam imolar. Era um momento, irmãos, de
cruento na família da aliança. Todos pegariam uma faca e teriam que imolar o cordeiro, né? Furar o pescoço, derramar o sangue. Era um momento que eles deveriam passar o sangue. Imagine o cheiro disso nos umbrais, nas vergas da porta. Irmãos, e aqui vai dizer o texto que esse cordeiro ele teria que ser sem defeito. Era alguém que morreria inocentemente para poder derramar o seu sangue, a sua vida em favor daqueles que não mereciam isso. Percebam, irmãos amados, também que ele deveria ser morto ao crepúsculo da tarde. Deus, ele estabeleceu todos os passos para o sacrifício marcante, seria algo marcante para a família, né, judaica assistir aquilo. Né? Os filhos veriam isso e eles perguntariam para os pais o que é a Páscoa, por que o Senhor está fazendo isso com este animal? Isaías capítulo de número 53, meus amados irmãos, vai nos mostrar, né, que esse cordeiro, ele foi de maneira muda, né, e ele foi tosquiado, ele foi transpassado, ele foi morto. Durante toda a revelação bíblica, nós vamos ver a importância da morte do cordeiro. Em Gênesis capítulo de número 22, Abraão, no lugar de Isaac, entrega o seu cordeiro. Percebam, né, o cordeiro no lugar do indivíduo. Aqui em Êxodo capítulo de número 12, nós vamos ver o cordeiro sendo entregue no lugar de famílias. Né? Percebam que as famílias deveriam fazer isso. Em Isaías capítulo de número 53 vai dizer, irmãos, que esse cordeiro seria imolado no lugar da nação Israel. Deus salvaria o seu povo. E nós vamos perceber então, né, Marcos capítulo de número 15, observe comigo, por favor. O Senhor Jesus Cristo, ele vai ser imolado. Observem, meus amados irmãos, o que diz aí, Marcos capítulo de número 15. Verso 16. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento, vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe puseram na cabeça, e o saudavam, dizendo, Salve, Rei dos Judeus! Davam-lhe na cabeça com caniço, cuspiam nele, e pondo-lhe de joelhos o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe da púrpura, e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. Esse sacrifício foi um sacrifício marcante. Vai dizer, irmãos, o texto, que toda Jerusalém acompanhou com seus olhos esse Cordeiro de Deus sendo sacrificado, sendo imolado, irmãos, diante dos seus olhos. Naqueles dias, os soldados, eles colocavam parte da cruz, do madeiro sobre a pessoa, e eles andavam nas vielas de Jerusalém para que aquilo servisse de testemunho, né? Porque as piores pessoas elas eram mortas na cruz e os soldados eles percorriam, né, todas as vielas para que servisse de exemplo, e toda Jerusalém presenciou de forma marcante o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esse sacrifício foi marcante. O Senhor Jesus Cristo, ele foi sozinho. Não havia ninguém. Até o próprio Deus o desamparou, virou a costa para os seus filhos, porque o pecado do mundo estava caindo sobre ele. Irmãos amados, a Páscoa, ela tem um grande significado para o cristão, porque nós aprendemos que a Páscoa é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo pelos nossos pecados. E os nossos pecados levaram Cristo à cruz. Por isso, os nossos pecados não são valiosos e não devem valer mais. Porque, irmãos, os nossos pecados levaram Cristo para a cruz. Ele foi sozinho, desamparado, sem ninguém por ele. Ele foi mudo e ele abraçou aquela cruz para morrer por mim e por você. Ele venceu os nossos pecados, ele venceu a morte na sua morte. Ele é aquele que nos ama e que nos justifica diante de Deus. Ele é aquele que se ofereceu no meu e no seu lugar. Ele era inocente, ele era santo, ele era justo. Nós somos pecadores, injustos, impuros.
e nós merecíamos ser transpassados pelos nossos próprios pecados até o inferno. Mas o Senhor Jesus, ele recebeu o fogo de Deus, o fogo da ira de Deus, para poder nos livrar do fogo e das chamas eternas. Percebam que a Páscoa, irmãos amados, tem um grande significado para a nossa vida. É um sacrifício marcante. É um sacrifício marcante. Todas as vezes que nós tomamos a Santa Ceia, nós estamos rememorando o sacrifício de Cristo por nós na cruz do Calvário. O sacrifício dele por mim e por você. E é por isso que nós devemos, com alegria, todas as vezes que tiver ceia do Senhor, agradecer, porque houve alguém que se colocou no meu e no seu lugar, para que não recebêssemos a ira vindoura de Deus que cairá sobre este mundo, cairá sobre a impiedade das pessoas que crucificam a Cristo, o escarnecem com as suas filosofias e uma vida completamente pagã, mundana e que não amam a Ele. Nós devemos, irmãos, agradecer porque um dia o Senhor mudou a nossa vida, nos fez olhar para o pão e o vinho e nos fez ter um coração terno para com a morte do nosso Salvador. Nós devemos agradecer isso. Nós devemos ter um sentimento de satisfação todas as vezes que participamos da ceia do Senhor. Por isso, todo cristão piedoso, ele não deixa de participar da ceia do Senhor, porque ali está manifestado um sacrifício marcante, um sacrifício que eu e você não seríamos capazes de suportar, mas o Senhor Jesus, ele suportou por mim e por você. Que alegria, glórias ao Rei, ele vive e ele deve receber a nossa glória pelos séculos dos séculos, todo o nosso louvor. Que alegria, porque ele se sacrificou em nosso lugar. E por último, nós finalizamos com um texto mostrando que esse sacrifício Deus ele fez numa data marcante para ser o início do calendário judaico, e ele é o início da vida cristã, é o calendário, nosso calendário é manifestado através do calendário da redenção. A nossa vida cristã, ela se move por causa da transformação da nossa vida à medida que nós queremos em Cristo. É, em segundo lugar, um sacrifício marcante, ver o Senhor Jesus sendo molestado, sendo escarnecido, sendo cuspido, sendo transpassado pelos nossos pecados, e nós vemos então no partir do pão e no derramar do vinho o sacrifício dele pela nossa vida. Isso é humilhante, nós vemos o nosso Senhor fazer tudo isso em favor de nós, mas é uma grande alegria à medida que nós tomamos do pão e do vinho, porque é o sacrifício de vitória dele para a nossa vida. E por fim, irmãos, a Páscoa, a festa da Páscoa, ela também é um sinal marcante para a nossa vida. Veja aí, por favor, por que é um sinal marcante? Veja aí, verso 14 diz assim: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Por que até os dias de hoje? Há 4.000 anos atrás esta festa foi estabelecida, e por que até os dias de hoje nós temos a manifestação no mundo inteiro de comemorar a Páscoa? Percebam que isso é um sinal marcante de Deus para a vida humana. A Páscoa, ela permeia, ela perpassa toda a história da humanidade, irmãos, porque é um sinal que Deus fez para a humanidade, do agir dele. É o passat de Deus, é a passagem de Deus pelo mundo, irmãos, livrando aqueles que creem no Cordeiro de Deus da morte, do inferno, das garras do diabo. É a passagem de Deus pelo mundo, lembrando ao mundo
que o seu Filho amado se sacrificou na cruz do Calvário para justificar diante da lei todos aqueles que o amam e que nele creem. Percebam comigo, esta é uma festa significativa, muito importante e marcante, porque é a festa da nossa libertação, da escravidão dos nossos pecados. Assim como o Senhor tirou o povo judeu da escravidão egípcia, assim mesmo Ele nos tira da escravidão, da tirania do diabo, da escravidão deste mundo e dos nossos pecados para uma vida liberta em Cristo Jesus. Hoje nós somos livres, hoje nós somos libertos, hoje nós podemos dizer não ao pecado. Na nossa vida passada nós dizíamos sempre sim, 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 nos sujeitávamos a uma vida de pecado, horrenda de transgressão à lei de Deus e ao Evangelho, uma vida cética, de filosofia ateísta, mas hoje, meus amados irmãos, nós recebemos essa festa como um sinal marcante para a nossa vida, porque nós estamos libertos e nós podemos dizer pelo poder do Espírito Santo: eu amo a Deus, eu amo a igreja, eu amo a palavra do Senhor, eu amo uma vida santa, eu quero ser distinto, eu quero ser um filho de Deus, filho do pacto, distinto dos outros filhos dessa humanidade perdida. Nós temos uma marca sobre a nossa vida, a marca da cruz, a marca do Cordeiro. Por isso, irmãos amados, nós devemos comemorar, a festa da Páscoa até que Cristo volte. Abra comigo para Mateus, capítulo de número 26. E nós vamos ver que o Senhor Jesus, Ele ensina os seus apóstolos, a igreja, que eles devem permanecer com a Páscoa cristã. Qual é a Páscoa cristã agora? É justamente a ceia do Senhor. E ele vai dizer aos seus discípulos: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, Mateus 26, 26, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graça, e deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado hinos, saíram para o Monte das Oliveiras. O Senhor Jesus, então, toma o pão e o vinho, toma a Páscoa judaica e diz, a partir de agora, a Páscoa ela é cristã, é em Cristo, é no meu corpo. E eu vou beber esse vinho novo convosco no reino de meu Pai. Percebam que a Páscoa ela tem um aspecto escatológico, ela aponta para as coisas do fim, ela aponta para os céus, para as coisas eternas. E o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo de número 11, vamos ler todos juntos, ele vai orientar a igreja a tomar da Santa Ceia. E ele vai dizer o seguinte, irmãos amados. 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso 23 em diante, ele vai dizer assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então nós devemos fazer isso até quando? Até que ele venha. Por isso a festa da Páscoa, a ceia do Senhor, instituída por Cristo, ela é um sinal marcante. É um sinal marcante para todos aqueles que ainda não participam da mesa do Senhor. Perceber que estão ainda distantes da graça, estão distantes da bênção, estão distantes da vitória que o Senhor Jesus Cristo dá a todos aqueles que participam da Páscoa cristã. Por isso, eu queria convidar você a entender que há um sinal sobre aqueles que amam a Cristo
e o sinal é o amor à ceia do Senhor, o sinal é você participar, né, do pão e do vinho. É uma marca de que você realmente ama o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus usa como meio de graça a ministração da ceia para poder marcar você, para poder animar, ajudar você a vencer os seus pecados. É um sinal da graça sendo derramada sobre a sua vida, para que você seja um crente vitorioso, piedoso, até que ele volte. Quando Jesus voltar, ele então vai olhar a marca, né, da mesa do Senhor na sua vida. Se você participa da mesa do Senhor, essa é a marca para participar da mesa do Cordeiro, das bodas do Cordeiro lá nos céus. Quero concluir nessa noite então dizendo que a Páscoa ela era central para a fé judaica. Nós estamos estudando os salmos de romagem, vocês estão vendo, né, a importância de que os peregrinos cantem louvores ao Cordeiro de Deus enquanto eles sobem para participar da Páscoa em Jerusalém. E nós estamos percebendo aqui, meus amados irmãos, que a Páscoa ela deve ser central para a nossa fé cristã. A mesa do Senhor, a Páscoa cristã, que é a morte do Cordeiro, o pão e o vinho, deve ser o centro para a nossa vida. E enquanto nós caminhamos para Jerusalém Celestial, nós devemos continuar participando da mesa do Senhor com alegria. E quando os nossos filhos perguntarem para nós o que é a Páscoa, nós devemos responder como Moisés instruiu aos judeus, dizendo: diga para os seus filhos que a Páscoa é quando o Senhor resolveu passar com a morte sobre os filhos dos egípcios. E essa morte também passaria sobre todos aqueles que não estariam debaixo do sangue do Cordeiro. E foi preciso então imolar o Cordeiro, passar o sangue nas vergas e nas portas, e todas aquelas casas e famílias cobertas pelo sangue não teriam a visitação da morte. Dessa mesma forma nós vamos instruir os nossos filhos, que todos nós um dia vamos morrer, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele já se sacrificou, Deus sacrificou o Cordeiro, né, lá na cruz, para que Ele morresse a nossa morte. E pelo sangue do Senhor Jesus, nós agora podemos ter a esperança de vida e vida eterna, perdão dos nossos pecados, e os nossos filhos devem comemorar a Páscoa, não do coelhinho, mas do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa Páscoa, Ele é a nossa vitória, Ele é a nossa ressurreição, Ele é a nossa vida. Que essa seja a mensagem, irmãos, que iremos ensinar na igreja aos nossos filhos. Essa é a verdadeira Páscoa. A Páscoa do mundo é uma Páscoa de perdição. É uma Páscoa, irmãos, de uma felicidade passageira. A Páscoa que o Senhor Jesus, Ele dá pelo seu sangue e pelo seu corpo, é uma felicidade eterna que jamais terá fim. Aquele que dele bebe, fluirão do seu interior águas vivas. Aquele que come do seu pão jamais terá fome. O Senhor Jesus Cristo, Ele cuida de nós, hoje e para todo sempre. Ele vai nos dar a felicidade, a bem-aventurança de viver com Ele para todo sempre. Essa deve ser a nossa felicidade. Todas as vezes que comermos do pão e do vinho, e vamos ensinar os nossos filhos a se prepararem para participar da ceia do Senhor. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela importância que o Senhor mais uma vez traz ao nosso coração sobre a mesa do Senhor, a Páscoa do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor comunica bênçãos para a família do pacto. E nós queremos, Senhor, pedir que o Senhor nos ajude a sempre valorizar mais a morte do nosso Senhor do que os nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor, por favor, a sempre escolher uma vida de santificação e agradecer porque o Senhor Jesus, Ele se sacrificou derramando sangue precioso,
Senhor, para nos lavar e nos purificar e viver uma vida santa para o Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos comprou da escravidão deste mundo, do diabo e dos nossos próprios pecados, para uma vida, Senhor, contigo. Nós somos teus. Nos ajuda a viver para o Senhor. Nos ajuda agora, Senhor Deus, por favor, a sempre entregar em sacrifício a nossa vida, todos os dias, sacrificar, levar até a cruz, nós e nossa família, Senhor, em sacrifício santo ao Senhor Jesus Cristo. Obrigado por esta noite, por esse dia, na tua presença. Fica conosco e continua a alegrar o nosso coração no restante desta noite. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos pela passagem da morte para a vida. No nome daquele que vive e que reina e que está voltando para buscar a sua igreja, o nosso amado Senhor Jesus. Amém. Uma boa semana a todos, muito obrigado por esse tempo juntos. Feliz Páscoa para todos em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, e que o Senhor nos abençoe de ter uma boa entrada de semana. Deus proteja a cada família de nossa igreja, e a nossa oração uns pelos outros é que o Senhor logo mais nos abençoe com saúde, livres desta pandemia, que o Senhor nos ajude e nos abençoe de reunir toda a igreja para, em comunhão, adorar esse Cordeiro bendito e participar da mesa do Senhor. Nós vamos comunicar à igreja durante o início dessa semana sobre o retorno aos cultos presenciais, que vocês saibam que não queremos de maneira alguma ir contra protocolos de saúde, jamais queremos ser prudentes, não queremos atentar contra a saúde e a família de ninguém, Deus nos livre, que vocês saibam que entendemos claramente que cada família e cada chefe de família deve cuidar de maneira valorosa da saúde da sua esposa e seus filhos, e vocês então estão livres para poder tomar a decisão se retornarão agora ou não para os cultos presenciais. Fato é que nós cremos que a igreja ela deve estar com suas portas abertas para amparar, para cuidar todos aqueles que necessitam do cuidado e do amparo do poder do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Ela é essencial para a humanidade. Nós cremos no valor da Igreja de Cristo e esperamos em Deus que logo passe esse momento tão triste na história da humanidade. Cremos que isso ainda vai durar por algum tempo, mas esperamos que seja abreviado. E orientamos a todos os irmãos, principalmente aqueles que estão no grupo de risco, que possuem comorbidades, idade avançada, que fiquem em casa. Essa é a nossa orientação, fiquem em casa. E aquelas famílias com uma consciência de zelo e na liberdade cristã podem frequentar os cultos presenciais se assim o admitirem. Então essa é a nossa colocação com o pastor da igreja, e nós vamos então orientando os irmãos pelos canais de informação da igreja, tá bom? Deus abençoe a todos, que o Senhor Jesus guarde pelo seu sangue poderoso, precioso, a nossa família da passagem desta morte, dessa doença tão terrível que tem assolado a humanidade. Um grande abraço, saudade de todos, e queremos logo mais estarmos juntos para sentir esse calor humano e voltar à vida normal. Deus abençoe, meus amados irmãos. Boa entrada de semana.